Começando agora mais uma live, e essa live eu tenho certeza que será incrível. Ainda não entrou ninguém, que acabei de entrar, então vamos esperar aqui as pessoas entrarem. Hoje eu tenho a minha convidada mais que especial, Lorena Baldotto, ginecologista sexóloga, ela que também é obstetra e é top, várias especializações médicas, e vai trazer aqui pra gente luz sobre relacionamentos. Tá entrando alguém, Josiel Grande, seja muito bem-vindo, Josiel. Convida a galera aí, Josiel. Manda aí esse aviãozinho pra galera, aquelas 10 pessoas que aparecem lá. Convida a galera pra gente ter mais pessoas. E entrando junto comigo, Lorena Baldotto. Deixa eu convidar você já, Lorena, pra gente começar entrando e vendo o conteúdo da gente. Bi, meu amor, que bom que você já entrou também. Lorena, agora é só te esperar. Raquel, essa entra em todas. E eu fico muito feliz quando te vejo. Quando eu não te vejo, eu acho que tem alguma coisa errada. Grande Lorena! Hello! Peraí, deixa eu botar o fone. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, agora E tô, você tô tá te me ouvindo. ouvindo? Perfeito! Lorena, você é mesmo capixaba ou tá morando aí na terrinha do peixe? Das muquecas? Então, ó, a minha saga é mais ou menos comprida, tá? Eu sou, na Ah, verdade, do interior do Espírito Santo. qual cidade? Sou de uma cidade chamada Itaguaçu. Então, oficialmente, capixaba é quem mora aqui na Grande Vitória. Então, eu sou do Aham. Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, entendeu? É, a minha cidade tem 15 mil habitantes, gente. É muito pequenininha. Ah, é Suíça verdade. brasileira, tá? Pra quem não conhece. Chama Itaguaçu. Lá, lá na formação você falou isso, que você foi para a capital e ali Isso. você começou a desenvolver a sua carreira. A cidade ficou pequena, a cidade pequena ficou menor ainda e você precisava crescer. Bom, é uma Eu brinco que eu pergunta. fiz o êxodo rural e fui ficando. Mas eu sou Você, apaixonada pelos dois lugares. E eu gosto de praia, né? Onde eu moro é perto de praia e tal. Sou apaixonada. Eu brinco que aqui é o melhor lugar do mundo, só a gente que conhece. É, e porque é bem aonde eu moro, aonde eu morava, né? Era bem interior, é mais serra, região serrana, assim, sabe? Mas assim, as duas cidades têm suas qualidades e eu gosto muito. Itaguaçu é perto de que grande cidade do interior mais conhecida? Porque a tua eu não conheço, eu conheço bem o Espírito Santo. É perto de Santa Teresa. Também não conhece. Que é Jacareí, nada disso. aonde? Jacareí, não, né? Jacareípe, não é nenhum desses lugares. Não. Não Ah, conheço tá. Jacareí também não. Pô, então olha, tô bem na história, viu? Você tá morando você tá morando em Vitória, capital ou Vila Velha? Porque muita gente fala, ah, eu Eu moro moro em ali em Vila Vitória, Velha. mas muita gente fala que mora em Vitória, mas mora em Vila Velha. Isso, Vila Vila Velha. Velha eu conheci muito, Itapuã, Santa Mônica, esses bairros aí. É próximo de onde você tá? Eu moro em Itapuã. Olha isso. Que bom, tenho grandes amigos aí. Tem um amigo chamado Eduardo, ele é pastor de uma grande igreja aí, Assembleia de Deus Nova Vida, em Itapuã, é bem conhecido ele. Bacana. Amiga, você com tantas especializações, segundo Daniel Murer, você ia levar a live inteira para falar das especializações. É muita Você, coisa. Minha mãe fala que eu sou viciada em pós-graduação. pois é, eu também sou um desses, mas foi o que eu falei para você mais cedo, né? As pessoas nem querem saber mais muito sobre quantos títulos nós temos, e sim sobre o que a gente pode fazer. E aí você focou numa área, você está ajudando mulheres, você é ginecologista, médica, né? Uhum. Ginecologista, obstetra, e blá blá blá, um monte de coisa, mas se tornou uma especialista em uma área, Aham. você é sexóloga também. Isso. Sexóloga não porque existe uma pós. Existe pós para isso ou não? Existe. Existe. Você fez? É uma especialização da ginecologia. Eu Ah, sou ok. Eu não ginecologista sei. obstetra, né? E aí, dentro da ginecologia, tem uma especialização chamada essa área de atuação chamada sexualidade.
o pessoal da psicologia também pode ir fazer, mas é por outro caminho, outra via. Faz pós-graduação e faz a prova do título relacionada ao título deles. Mas a especialização para a área médica, eu tenho que fazer uma prova específica e tal. É como se fosse uma subdivisão da ginecologia. Que Perfeito. tem tudo a ver também, né? Que eu brincava. Sim. Eu fui para esse caminho porque eu falava assim, gente, eu devo ter cara de psicóloga, porque as pacientes começavam a me contar coisas. A ginecologista é a médica da mulher, né? Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível e começaram a aparecer queixas, crenças, pensamentos. Eu falei assim, gente, como é que eu faço para ajudar esse povo? Vou estudar esse negócio. E aí foi aonde eu comecei a... Você sabe que quando eu te perguntei qual era um dos problemas mais comuns no teu negócio, você falou para mim, você até usou o termo que eu esqueci, mas que é o ímã complacente, né? E eu tive esse problema, tá? E pouca gente acredita que no meu casamento, eu sou divorciado, mas no meu casamento, nos 17 anos que eu fiquei casado, eu levei 8 anos sofrendo com esse problema. E os danos foram cerebrais que trouxeram para a relação. Foram danos assim, tanto é que o casamento, ele acabou. Porque já começa uma insustentabilidade da relação. Tem alguém me ligando aqui. Ficou baixo aí. Desculpa, tem alguém ligando. Eu estou desligando aqui. Então, fica insustentável uma relação com alguém com problemas assim. Quando as pessoas chegam para você, e agora vamos falar sobre relacionamentos. Elas chegam com um problema físico e o problema físico é dela, da mulher, ou pode ser um do homem específico, mas vamos lá, da mulher. E esse problema é só dela, mas a partir do momento que ela tem uma relação, acaba sendo dos dois. Sim. Como que funciona isso? Como é que isso chega para você? E como é que você lida com isso? Quais são os maiores problemas, as maiores dificuldades? E nesse tempo de crise, pandemia, isolamento social, houve alguma mudança no cenário? Eu tenho lido que o número de pessoas divorciando, pedindo divórcio... Oi, Cris, também te amo! O número de pessoas pedindo divórcio tem sido muito grande, porque eram pessoas que tinham problemas no relacionamento e ficavam distantes. Hoje, são obrigadas a estarem um do lado do outro, e distantes era quase que um livramento de Deus para eles, porque eles não queriam estar juntos e aproveitavam os movimentos da vida para não se encontrar. No teu caso, qual tem sido a recorrência nova dentro das relações, dentro dos casos que você atende, e o que você tem para falar sobre esse cenário? Peraí que você me fez 50 perguntas, deixa eu tentar organizar aqui na Isso, eu sou assim. Mais ou menos. A primeira pergunta foi sobre a questão do ímã complacente, das dores dos relacionamentos e tal. Gente, só para lembrar aqui, quem está chegando agora, marca mais gente, que esse tema que a gente está falando é muito importante. Coloca aviãozinho, coloca coraçãozinho. É muito sério. Pro Instagram a saber que é um tema relevante, tá? Então, coloca coraçãozinho que a gente tá carente na quarentena, né? E manda aviãozinho. Cíntia, beijo. Tá? Santana, muitos descobriram que eram casados e tinham uma esposa. Descobriram agora. Ó, a gente tem até aquele meme, né? Não, eu tô convivendo com a esposa e tal. Até que a minha esposa é legal, né? Ô, Cíntia. Sabe que ela é legal? Agora que eu tô um pouquinho mais dentro de casa. Ô, Cíntia, depois daquela aula que você deu pra gente sobre comunicação, a gente não vai errar aqui hoje, não. A gente vai levar muito a sério, né, Lorena? A gente vai rir, vai brincar, mas esse é um assunto seríssimo, gente. Existem famílias se destruindo por falta do que a gente vai dizer aqui hoje. Então, Lorena, é com você agora. Em relação ao que você perguntou da questão de física da mulher e essas questões voltadas para o relacionamento, não necessariamente essa questão do ímã ela é muito comum, tá? Eu não sei o diagnóstico no caso e tal, mas eu atendo muitos casos de uma
alteração chamada vaginismo. O que é isso? É uma dor que a mulher tem na hora da relação, que geralmente é de origem psicológica, tá? Exato, foi o que aconteceu no meu caso. Aí não tem nada a ver com ímã complacente, com ímã que tem que romper. Isso é questão de ímã. Essa questão de ímã, gente, é uma coisa que eu evito ao máximo falar no meu Instagram, porque é uma coisa muito opressora para a mulher, tá? O vaginismo, o que acontece? Por uma questão emocional, psicológica, a musculatura dessa pessoa trava, tá? E ela não consegue. Eu já atendi casos muito parecidos com os seus, de 8 anos, 5 anos, 6 anos de relacionamento, onde o casal, relacionamento casado, onde o casal nunca conseguiu penetração. Nunca conseguiu, tá? Ou então, quando tem, é muito doloroso, tá? Então, assim, e geralmente esse casal, ele sofre bastante, porque eles não têm com quem conversar sobre isso, eles não têm com quem... E a sociedade cobra. A sociedade cobra. Não, tá casado mesmo, então tá fazendo tudo e mais um pouco. Tá transando em todos os quartos da casa. E não é assim, não é assim. E o pior é que a gente se torna um casal mentiroso, né? Que acaba entrando num bate-papo de casais e rola uma historinha de sexo, aí a gente, meu marido é fogo, e ela arrebenta, e é tudo uma mentira, é uma ficção a história. Deixa eu só voltar aqui, por que eu falei que era a questão do ímen? Porque até se descobrir que era isso, vaginismo, se pensava que era ímen complacente. Algumas ginecologistas davam esse diagnóstico sem saber. É uma coisa horrível, erravam o diagnóstico. Porque, assim, por que isso acontece, Márcio? Por que isso acontece? Existe uma questão cultural muito forte, que principalmente na mídia, né? Quando você vai ver uma novela que vai acontecer a primeira relação sexual, como é que é essa primeira relação sexual? É um negócio que é ruim, mas é bom, mas vai doer, mas é bom. Mas tem que romper o ímã e manchar o lençol de sangue. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu só ligar a luz, pode falando. Parece um ritual, né, o negócio, entendeu? Então, cria-se no imaginário das pessoas de que a relação ela tem que ser ruim, ela tem que ser dolorosa. E aí, o que acontece? Vocês têm relação, o casal tem relação, não, no início dói mesmo, mas depois acostuma. Aí vocês ficam esperando 8 anos, 11 anos, 6 anos acostumar. Não vai. Toda vez que a mulher vai para a relação, que ela sabe que ela vai sentir dor, ela não vai. Ela vai sem vontade, aí ela começa a ter uma aversão do parceiro, ela começa a ter... ela tem uma fuga, ela começa a entender que sexo não é bom. Quem quer um negócio que dói? Ela tá fazendo por obrigação, ela não tá fazendo porque ela gosta da pessoa, porque ela quer... E sabe qual é o outro lado também? O outro lado é o homem que para também de procurar. Porque para ele tá machucando a pessoa. Não, e é frustrante. O camarada chega, se prepara, monta um cenário, leva para os melhores lugares, para os melhores restaurantes, os melhores hotéis, faz uma viagem para tentar ver se melhora a história da cabeça da mulher. E na hora H não acontece. Aí ele faz 1, 2, 3, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco eles se tornam amiguinhos dentro de casa, porque ele para de procurar. Aí ela, que não queria que ele procurasse, agora que ele não procura, se sente rejeitada. Olha a loucura que vira a relação. Exatamente. Então, são questões que são muito sofridas para esse casal, para essa pessoa. Então, a gente precisa fazer um tratamento com terapia, com fisioterapia. É um processo, né? Não é rápido, não é longo, mas também não é rápido demais. Tem que ter paciência, porque é uma etapa. A pessoa ficou anos acreditando que dói, que dói, que dói, que dói. Às vezes é difícil a gente tirar da cabeça da pessoa que não dói, né? Só que isso veio, gente, da forma como a gente é ensinada. A mulher, ela sempre foi muito oprimida sexualmente. A gente é criada assim.
Não pode, não deve, é errado, é feio, é sujo, tira a mão daí, fecha as pernas, sempre que nem moça. Cuidado, senão você vai ficar mal falada. Não estou falando aqui, galera, pra sair distribuindo, não. Cada um sabe da sua vida, das suas crenças, da sua religião, o que a sua religião permite ou deixa de permitir. Mas você se conhecer, você se tocar, você ter uma intimidade com o seu próprio corpo é muito saudável para poder você parar com essa crença que é muito opressora para a mulher. E é uma questão de criação, porque a gente cria a menina de um jeito e o homem de outro, na hora que junta, quer que dá certo. E não dá. Não dá. Bom, muito discrepante a forma como a gente é ensinado. Entendeu? Porque a menina, ela não pode. Tudo ela não pode. Ela não pode, ela não pode, ela não pode. E o menino não. O menino tá lá. Toda vez que eu faço um parto, eu sou obstetra também, né? Toda vez que eu faço um parto e aí nasce a criança, nasce o menino, aí o pai fala, nossa, que sacudo, que pinto grande, não sei o quê, né? Aí eu até brinco, eu falei, se duvido se fosse menino. Não existe esse comentário. Não existe isso. O menino tá lá com 3 anos tomando madeira e coçando lá o saquinho. Ai, que bonitinho, isso aqui. A menina não, tira a mão daí, bate na criança, briga com a criança. Então, a gente ensina desde pequenininho. E muitas vezes a gente nem se toca que a gente está fazendo isso. Os pais nem se tocam que estão fazendo isso. E estão. Eles não sabem sobre geração muito grandes. Não entendem sobre geração de crença. Os pais não sabem o que é gerar uma crença. E não sabem da importância que se tem a infância de uma criança para todo o resto da sua vida adulta. Até os 7 anos, na primeira infância, o que é gerado de crença negativa, que a gente chama de crença limitante, é absurdo. É absurdo. Quanto mais... Deixa eu só desligar aqui, tem alguém ligando de novo. E o quanto mais essas pessoas instalam crenças limitantes na criança, é o quanto mais elas estão preparando o fracasso delas lá no futuro. E se não fosse hoje o desenvolvimento humano, a psicologia, as grandes terapias acontecendo de uma forma mais atuantes, e você como sexóloga, tendo mais uma visão aberta para poder explicar sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Agora, vamos lá. É interessante você falar sobre isso, mas o cenário ainda não é montado na mente das pessoas, né? Então, quando você fala que tem a criança, o homem, o menininho botando a mão no saco, coçando, e aí todo mundo ri. E a menina, se fizer isso, qual deve ser o comportamento? Por exemplo, tem criancinha, menino, que já se toca sem perceber. Sim. Na glande, na cabeça, e fica fazendo isso. E se a mãe vê a menina colocando o dedo dentro da perereca, qual é, para não gerar uma crença bem limitante, qual deve ser a forma que se conduz uma situação dessa? Isso é muito sério. Nos dois casos, tá? Às vezes o menino tá ali no meio da sala, no meio das visitas. Então, assim, acontece. Mas quem sexualiza a questão é o adulto. É o adulto. A criança não sabe. A criança tá entendendo aquilo ali como estímulo, como um choquinho, como, tá gostoso, tá? Ela tá se conhecendo ali. Não é sexual. Não tá passando o filme erótico na cabeça da criança. Quem aprendeu pornografia foi o adulto. Erradamente, inclusive, né? Erradamente, porque o negócio é extremamente fantasioso e a maioria dos homens quer que a esposa imite aquilo ali, né? Mas assim, a criança está se conhecendo. Então, ao invés de gritar com a criança, bater na criança, falar assim, né? Chega para a criança e fala assim, é bom, né? Mas olha só, aqui na sala você tá muito exposto. Vai pro seu quarto, faz no seu cantinho, fica no seu cantinho, ou então coloca uma fralda, troca de roupa, muda o foco um pouquinho da criança, porque ali ela não está entendendo, mas não adianta brigar, não adianta oprimir, não adianta bater, não adianta xingar, porque ela não sabe nem o que ela está fazendo, muito menos o que ela está fazendo de errado. Perfeito. Com o tempo ela vai entender que não é o momento, não é a ocasião, não vai ter a hora para ela fazer isso, entendeu? Então, são fases. E toda criança vai passar por isso, gente. Toda criança vai passar por isso.
Bom, então o negócio é agir naturalmente, sem mudar Agir expressões, naturalmente. sem mudar expressões. Isso é sensacional. Agora, se você pudesse enumerar dentro da criação de crianças, dos seus filhos, os 3 ou 4 ou 5, quantos você quiser, principais erros instalados na crença dessas crianças na hora de criar a respeito da sexualidade. Você pode falar aí pra gente? São muitas as crenças, e são crenças dos dois lados, não é só da mulher, não. E são todas aquelas crenças que a gente já está acostumado, que a gente passa para frente, que fecha da gestação principalmente, né? Que começa lá com 7 anos, qualquer coisa que a menina tá fazendo, vai ficar grávida, vai ficar não sei o que lá, aí você vai ser abandonada se você ficar grávida. Tem gente que fica com isso na cabeça. E casa, não tem intimidade com o marido. Não tem intimidade com o marido. Porque, por mais que agora tá casado e agora pode, não mudou a chavinha, não mudou, né? A gente aprende que o homem não presta, que não pode confiar, que todo homem trai, que se eu perder a virgindade, ele não vai querer mais, porque perdi meu valor. Olha só, gente, por isso que eu evito ao máximo colocar crenças relacionadas à virgindade e principalmente a reforçar elas. Porque a gente acaba reforçando isso naturalmente, tá? A gente acaba reforçando isso de uma forma porque faz parte de uma cultura, né? De uma cultura que é da sociedade. Como se fosse uma coisa assim, super, hiper, mega valorosa. Agora, a menina, ela tem um marco, né? Que é a questão de romper o famoso ímã, que gente, não tem que romper ímã, não tem que sangrar e não tem que doer, tá? Primeiro ponto. E o menino não tem, o homem, gente, eu sempre digo que lavou tá novo, né? Então, olha só que traumatizante para a mulher. Mas você concorda comigo? A gente está falando de crianças, mas aí agora a gente vai cair numa fase da adolescência. Você concorda comigo, ou eu posso estar errado com a minha visão? Eu não sei se é retrógrada, porque gera-se tabus e tal. Porém, é que também existe nesse momento uma sexualidade muito precoce. Meninas engravidando com 12 anos. Você, como obstetra, deve se sentir muito constrangida de ver uma cena dessa e pensar, meu Deus, essa criança tá gerando outra criança. Como ser mãe aos 12 anos? Se você disser, o corpo é meu, minhas regras, ok. Mas e a regra do corpo do outro que você está botando no mundo e você não tem nem gestão sobre si, vai ter gestão sobre o outro como? Então, essa sexualidade precoce, onde 12, 13 anos, as crianças que se sentem adultas, porque é assim, a gente se sentiu adulto com 13 anos um dia, e a gente queria fazer tudo, e aí você tem uma filha dentro de casa que ela ainda é virgem aos 13 anos, aí começou a namorar, e você orientá-la a não ter, nesse momento ainda, essa coisa precoce da sexualidade. Está errado? Ou é normal se colocar a respeito das responsabilidades que se deva ter e que na idade dela ela ainda não está preparada para viver isso? Como é que você acha que se conduz melhor esse momento? Você lembra quando você era adolescente? Lembro. Você muito. contava tudo para sua mãe? Não. Você contava tudo para sua mãe? Escondia tudo. Você acha que adianta falar para o jovem, não faça? Não, eu acho, inclusive, que o não faça, para quem é um mestre em PNL como eu, ele diz faz. Mas o que eu tô... né? Ele acaba fazendo. Mas o que eu estou dizendo? Como não, colocar... Eu vou chegar no que você está falando. Ok. Eu vou chegar no que você está falando. Mas assim, a gente... Existe uma cultura, né, velada, porque as pessoas ainda têm dificuldade, têm medo, têm vergonha de falar sobre sexo, porque é muito tabu. E também porque elas não foram orientadas antes. Não tinha ninguém que orientasse. A mãe dessa criança de 13 anos... Eu já fiz o passo de uma menina de 14 anos, que era o segundo filho dela. Uau! Então, pois é. Só que você vai ver, a mãe também teve filho cedo. Ou então, vai tendo. Ou então, às vezes, a mãe teve filho cedo, ela não quer isso pra filha. E ela coloca essas crenças na filha tão
tão precocemente que quando a filha cresce também, aí a filha chega a ter uma dificuldade. Então precisa, assim, um caminho meio termo, né? Só que as pessoas acham que a orientação sexual e que a educação sexual, ela estimula. E muito pelo contrário. A maioria dos estudos fala que quanto mais orientação o jovem, o adolescente tem, mais tarde ele vai iniciar a sua vida sexual. Agora, não adianta oprimir, não adianta negar, não adianta falar não faça, não faça, não faça. Por quê? Porque ele vai fazer escondido, ele vai fazer velado, ele vai aprender com uma pessoa errada. Se você dá abertura para o seu filho, se você dá abertura para ele de uma forma que ele não tenha medo de te contar e que você possa orientar e que vocês vão tentar, controlar se não vai nunca, mas tentar assim, orientar para que a pessoa faça na hora que ela estiver preparada física e emocionalmente, na hora que ela estiver com o corpo se conhecendo, sabendo o que fazer, sabendo se comportar, na hora que ela estiver se percebendo como ser humano, como uma pessoa sexual e disposta a ter uma relação, porque uma relação sexual é uma troca de energia muito grande entre duas pessoas. E minha concepção, meus valores, né? Acredito que a gente precisa ter uma certa energia com essa pessoa. Essa é a minha visão. Mas vai ter gente e eu já vi adolescentes, já atendi também em emergência, com questões que, não, todo mundo já teve relação, eu quero ter também. Porque se o pai não orientou, se você não orientou, e se ela não tem alguns valores que são da família ou dela próprio, né? Ela acaba passando por cima, ela acaba querendo seguir a massa, querendo seguir a forma como está sendo acontecendo, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado em cartaz, nessa conversa. E o mais importante, orientar, gente, orientar. E isso que você falou sobre todo mundo na escola já ter feito, eu não, traz uma falta de pertencimento ao todo, ao grupo, àquela sociedade criada ali, né? Aquele grupinho, ela se sente não pertencente a isso. E aí você fala sobre não ter conversa, não ter relacionamento com os pais sobre o assunto, e eu fico pensando nos tempos em que os pais faziam disso realmente um grande tabu. Hoje é mais acessível, tanto a informação quanto na TV, os colegas. Mas será que é uma desinformação a mensagem que a gente tem visto hoje da liberdade que deixa de ser liberdade para se tornar uma libertinagem, e que os pais têm essa função mátria, né? Uma função de casa mesmo, de orientar contra a cultura, se for contra a sua própria cultura. Eu vejo uma contracultura muito pouco administrada hoje nas famílias. E, tipo, o pai e a mãe preferem que a criança fique todo o seu tempo à mercê do tablet, do celular, para ficarem na internet, sendo as babás dos seus filhos, e eles não pensam sobre o que está chegando na mente, as crenças que estão sendo instaladas na mente delas. Então você percebe isso, essa falta de administração da cultura da casa, da cultura do lar, porque hoje o que eu gostaria mais de ver era justamente esse nível de conversa. Antes, quando não havia informações, na época dos meus pais, dos meus avós, e até mesmo a mim, eu não sou da geração da internet, eu sou de 78, e a minha mãe conversava muito comigo, e ela fazia o que podia, sem informações, casou virgem. Então, assim, tudo que ela sabia sobre relacionamento, ela aprendeu no casamento, porque os pais dela não falavam sobre isso. Mas hoje os pais têm mais informação, os pais têm mais cultura, os pais têm mais acesso à informação, os pais têm mais discernimento intelectual sobre o que está acontecendo, porém eles não se comunicam com os filhos. Eles preferem que os filhos vivam com as babás que eles contrataram para eles, que são celular, tablet, computador. Tem filhos que não têm babá física em casa, mas tem digital.
para que o pai possa ficar em casa tranquilo e eles terem a liberdade de viver as suas vidas como se não tivesse um filho dentro de casa. Eles só se veem na hora de comer, ficam cada um no seu canto do seu quarto, não há conversa, não há diálogo, não há relacionamento, não há comunicação. Então, o que você tem visto de danoso ou de positivo? De repente, você enxerga isso de uma forma positiva. Como é que é para você, Lorena? Essa questão bate com o que a gente estava falando anteriormente, da questão de orientação. Porque é muito comum, Márcio, alguns pais, e não estou falando só da parte sexual, não, da parte de valores mesmo e da parte educacional. Colocar na escola a responsabilidade da criação da criança, né, do filho, do adolescente. E aí, gente, não tem para onde correr. Se você não educa da forma correta, se você não educa da forma que você... Da forma dos valores familiares, inclusive hoje é Dia Internacional da Família. Exato. Hoje é Dia Internacional da Família, para quem não sabe. Se você não educa de uma forma que está de acordo com os valores da sua casa, você não pode querer também que a criança aprenda sozinha ou não aprenda. Porque, gente, a internet hoje, vocês têm noção que a criança ela consegue ter acesso à pornografia a partir dos 7 anos de idade? Isso é estatístico. E o quanto que esse tipo de visualização, às vezes muito precoce, pode causar também questões para essas pessoas. Sensacional. Aqui, ó. Ah, que legal! A Mulher Maravilha? Uhum. Legal, legal. História. Depois eu conto a história dessa tatuagem aqui, né? Não é só isso, não. Tomando um chá maravilhoso. Então, assim, existe muito isso de colocar na escola a responsabilidade e pelo fato, Márcio, daquilo que a gente estava falando antes. Os pais, eles não sabem como falar para a criança, como falar para o adolescente sobre sexo, sobre sexualidade. Começa quando? Começa com o adolescente, com a criança perguntando de onde que eu vim, como é que fazem os bebês. As crianças, elas começam a questionar esse tipo de coisa, né? E a gente não sabe falar, a gente trava, e é uma coisa natural. Sexo é uma coisa que todo mundo faz, que é saudável, mas que todo mundo tem vergonha de falar. E que é uma coisa que deveria ser tratada de uma forma um pouco mais natural. E as pessoas tratam como se ninguém fizesse, como se fosse errado, como se fosse sujo. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, não vai melhorar muita coisa. Porque essa crença, ela tá vindo lá de trás. Ela não tá vindo do pai, ela tá vindo do avô, do bisavô, do tataravô. Porque quantos anos que tem? Na época que foi criada a pílula anticoncepcional, teve até uma música para a pessoa parar de tomar a pílula. Entendeu? Então, assim, na época que surgiu o OB, foi polêmico, porque, nossa, é um absorvente que coloca... Então, olha só como é que as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo, entendeu? Então, o anticoncepcional, ele virou, assim, ele foi uma revolução sexual importante, né? Mas olha quanto tempo tem, década de 60. Pouquíssimo tempo. Que a gente, as mulheres, começaram a ter um pouquinho mais de voz. Começaram a se libertar um pouquinho, começaram não, agora eu não tô presa se eu ficar com fulano de tal, eu vou engravidar, ou se eu me limitar àquela relação assim, assado, entendeu? Então, tudo isso foi mudando, mas tem pouco tempo. Não deu tempo ainda das pessoas entenderem e crescerem em relação a isso. E até onde, para você que é uma especialista, eu sou um especialista em comportamento humano, né? Eu trabalho com coaching e psicologia positiva, mestre em PNL, hipnose, a gente acaba todos os dias lidando com todo tipo de pessoa, sofrendo todo tipo de dor emocional. E uma das que eu vejo mais danosas
é aquela fase do pega geral. Sabe a fase do pega geral? Uhum. E aí, olha, não é um julgamento, é por experiência. Eu tive essa fase, eu sei qual é essa fase. E não foi na adolescência, não, foi pós-divórcio. Tu sabe que geralmente, né, saiu de uma relação, ainda mais quando se sente traído, vai lá e faz tudo que nunca fez. E essa fase, ela teve seus pós e os seus contras para mim. Mas que marcas essa fase pode deixar? Porque eu fico com quem eu quero, corpo meu, minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém tem que julgar. Concordo. Mas até onde esse comportamento é igual a fumar? Eu gosto, eu quero fumar, mas ok, eu concordo, mas até quando isso está te fazendo mal? Até onde isso está te fazendo mal? É nocivo esse período? Eu acredito até que é um período, tá? Eu não acho que alguém viva assim a vida toda. Olha, Márcio, depende. Depende do que as pessoas, ou do que essa pessoa, como ela está experimentando isso, tá? Igual você falou, teve época boa, provavelmente você passou por ela, foi interessante porque você descobriu coisas diferentes, mas você viu que não era para você, que você preferia um relacionamento mais estável e tal. Ao mesmo tempo que existe... Isso daí a gente não vai chegar a uma discussão nunca. Não vai chegar a um consenso nunca. Porque tem gente que fala a favor de que o ser humano ele é poligâmico. Tem gente que fala a favor de que o ser humano ele é monogâmico. Eu sou uma pessoa... Eu sou católica, então eu tenho uma criação mais voltada para a questão familiar, tá? Mas, assim, eu não posso colocar a minha crença em relação ao que eu acho que deva ser um relacionamento numa discussão como essa. Porque é o que eu acho como deve ser um relacionamento. Como eu trabalho com casal, que eu vejo que o negócio tá na questão da discussão que não tá legal, que o negócio tá na parte do sexo, que geralmente as pessoas menosprezam, mas é muito importante para o relacionamento, né? E como melhora o relacionamento a partir da hora que a gente consegue alinhar algumas coisas, principalmente a vida sexual, eu tenho essa visão de que o ser humano em pares funciona bem. Só que vai ter aquela pessoa que teve um relacionamento, não deu certo, teve outro relacionamento, não deu certo, ela está sempre em busca, ela está sempre procurando, ou então ela tá ali. E vai depender de como ela passou por essa experiência e quais são os valores que ela tem em relação a um relacionamento. Então é muito complicado eu falar assim, isso é danoso, isso não é, depende. Isso pode ser danoso se isso estiver ferindo meus valores, se eu estiver usando o meu corpo de uma forma que eu não estou gostando disso. Agora, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu gostei, que eu curti, que foi legal, fiquei um tempo, legal, vai dar certo. Chegou mais na frente, viu que não era ótimo? Ok, querido, obrigada, gratidão por ter feito parte da minha vida. Beijos, bora pro próximo. Entendeu? Lorena, isso daí eu sou extremamente a favor. Isso não é pegar geral, tá? Isso daí é você tentar, você ir adiante. Eu falo para as pessoas, se permitam, pô. Você não está namorando alguém, então você está livre para conhecer outro alguém e entrar numa relação, como você falou, que não deu certo e ir para outra. Claro, poxa, você saiu de uma relação, não deu certo, vai para outra. Agora, o todo dia, variedade, foi sobre isso. Para mim, então, aí que tá. Isso vai depender. Para mim, isso aí a gente não tem como quantificar. Porque cada pessoa. Para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo um período. Por quê? Me mostrou o homem que eu era, me tirou crenças pesadas de traição e de pequenez acerca da minha pessoa, do ser humano que eu era. E você falou tudo anteriormente. Você falou assim, eu me sentia sozinho, então cada dia eu estava com uma pessoa para poder meio que não me sentir tão só. Mas aí você falou sobre quando choca com os valores.
E aí é que é o problema. Porque Exatamente. depois eu me sentia mal, consciência pesada. E aí eu fui me conscientizando, me consertando dentro da direção dos meus valores. E aí já está respondido. É questão de valor, não tem jeito. Não tem como ser diferente disso. Lô, deixa eu te fazer uma pergunta. E você hoje não é uma entrevista, tá? Mas só que, pô, você está tirando minhas dúvidas. Eu estou aqui falando de mim. Eu tô Deixa vendo eu te aqui, falar. depois eu mando ali como é que é o boleto da consulta, tá? Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você, nesse período agora, está enxergando o que de diferente na área dos relacionamentos? Mudou alguma coisa? Tá As pior? pessoas Tá estão melhor? surtando. As pessoas estão Fala, surtando, né? Porque fala. é aquilo que você falou logo no início da live, que tô conhecendo agora minha esposa, até que eu descobri que era legal e tal, não sei o quê. Ou então, descobri agora que eu sou casado, né? E nessa fase, gente, algumas pessoas, elas têm uma convivência que ela é menor e o casal tem gente, cada um tem seu emprego, cada um faz a sua atribuição e isso gera um pouquinho de falta, né? Um pouquinho de ausência do outro. A partir do momento que vocês estão juntos, colados o dia inteiro, o tempo inteiro, passa-se a fazer tudo junto, a tentar a ter momentos todos juntos. E isso, gente, pode causar alguns colapsos no relacionamento, pode aumentar. Pro casal, eu acho assim, tá? O casal que tá legal, que se alinha bem, que se dá bem, e que tem cada um a sua atribuição, as suas coisas para fazer, vai legal. Agora, o casal que já tá brigando vai piorar muito. Tem piorado bastante, tem brigado mais, né? A gente brincou, até saiu aquela postagem falando que agora acho que tá sendo tão assim, tá? Por quê? Porque você tá ali, a pessoa tá ali o tempo inteiro do seu lado, o ser humano faz o quê? Deixa pra depois. Ah, não, vai pra depois, agora não, tô cansado. No início até talvez dá uma aumentadinha, mas depois volta ao que era antes. Por quê? Porque o relacionamento vai desgastando, assim, porque as pessoas vão deixando, né? O relacionamento vai desgastando e vocês começam a não se entender. E geralmente isso está na origem, na falta de diálogo, de não conversar certo. Aquilo que a Cíntia falou lá na aula, eu achei muito legal. Eu gosto muito de usar aquela técnica que ela usou na forma de conversação, porque é importante, a gente não sabe. É muito importante cada um ter o seu espaço, né? O seu momento, fazer também ficar sozinho um pouco, porque pode entrar. Ninguém aguenta ficar o tempo inteiro. A pessoa precisa um pouquinho de ter o tempo dela, o momento dela, a intimidade dela. E isso é bom, isso é saudável, né? Eu sempre falo que são nós temos 3 relacionamentos, né? O meu, você e o nosso relacionamento. São 3 vidas que a gente tem que cuidar de forma diferente. Então, como é que é a minha dinâmica sozinha? O que eu gosto de fazer sozinho comigo mesmo? O que dá para eu fazer sozinho? O que eu não preciso da outra pessoa no meu pé? No quesito relacionamento, o que a gente vai fazer junto que vai ser legal, que vai trazer esse momento de uma forma mais leve? E o que ele vai fazer no momento dele? Qual que vai ser a atribuição dele? Qual que vai ser a parte dele? Então, eu acho isso uma coisa muito importante, uma divisão muito importante para fazer nesse período. E lembrando, gente, que nesse momento de quarentena, é um momento diferenciado, é um momento que a gente nunca passou antes. Então, a gente tá com os ânimos e as angústias muito afloradas. Porque não pode sair de casa, a dinâmica da sociedade mudou, você não pode ir na vizinha, você não pode ficar indo na rua, você não pode ficar fazendo muita coisa. E aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta essas questões emocionais, né? Então, não é a hora de você, por exemplo, terminar.
não é a hora de você tomar decisões muito bruscas, sem pensar, porque senão você vai fazer besteira, você vai brigar demais, você vai acabar levando para um lado que talvez não tenha volta depois, né? Tem que fazer com um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de bom senso. Eu vou voltar aqui agora com os comentários, eu tinha desativado. Galera, se você está gostando dessa live, aperta o aviãozinho aí, manda para mais pessoas, divulga ela, aperta, senta o dedo nos corações e se você está gostando, coloca aí, #LiveTop. Quero ver quem é que está gostando para a gente acompanhar aqui, #LiveTop. Hoje, qual é o maior dos motivos, né, nas estatísticas das separações? Outra coisa, falta de sexo dentro do teu consultório é tão questionado quanto o excesso dele? Porque tem pessoas que brigam porque o outro quer muito. E porque o outro quer pouco. Uhum. Tá no mesmo pau ali, tá no mesmo nível, ou o que quer pouco tá perdendo, tá ganhando? Travou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Tá bem aí o áudio para mim? Tá, tô te ouvindo ótimo. Ah, tá. Então, gente, pessoas, elas têm necessidades diferentes, né? E satisfações diferentes. Então, às vezes, para o homem, aí a gente tem uma cultura de que o homem gosta mais de sexo do que mulher. Não acho que seja bem por aí. Porque também tem essa questão do condicionamento, né? Que eu falei anteriormente. Mas é engraçado que eu tenho visto, eu até recebi essa pergunta na live anterior, falando assim, doutora, meu marido fala que eu sou normal, porque eu gosto muito. É normal eu gostar muito? O que acontece? A gente se compara. A gente se compara com as amigas que não estão transando, gente. A gente se compara com a vizinha que fala mal, que fala que fez sexo para agradar, porque, né, é dia do marido e ele mereceu, e a mulher faz muito isso, faz sexo para agradar o parceiro, não faz por causa dela, né? E aí a gente tem essa consciência e essa questão de que as necessidades são diferentes. Existem, sim, pessoas que têm mais necessidade que outras, tá? Só que o que tem que ser feito? São pessoas diferentes. Se a minha necessidade é diferente do meu parceiro, isso tem que ser alinhado. E isso tem que ser observado se existe uma questão que é cultural minha, se existe uma questão que é psicológica. Hormonal. Exatamente. Bastante nesse período da menopausa. Mas são questões que é igual... Atender as necessidades do outro vai depender de se eu estou tão disposta assim e se está batendo com as minhas necessidades também. Então, isso precisa ser equiparado, equilibrado, né? Porque senão realmente é complicado. Mas é tudo uma questão de negociação. Porque o casal ele tem que funcionar dessa forma, né? Ele tem que ter esse equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. E quando eu ouço você falar isso, eu fico imaginando o quanto as pessoas desinformadas acabam terminando o relacionamento por causa de um problema que às vezes é hormonal. O homem, ele tem a testosterona que se ela tiver desequilibrada, o normal, que seria 800, tiver 100, 50, ele vai ter muita dificuldade de ter a libido. É o hormônio que gera nele a vontade, e ele sabe que tem algo errado ali. Não é só a questão sexual, a testosterona vai dar barriga, vai diminuir o humor, vai diminuir a construção muscular e também a libido faz parte disso. Então vai lá, vai numa endócrino, vai na doutora Lorena e ela vai te fazer uma fórmula para poder equilibrar, fazendo lá uma reposição hormonal e você vai voltar a ter uma vida sexual normal. Agora, o problema é que por uma questão, diálogo é fundamental, sim, Bruna, é extremamente importante. Agora, se por uma questão hormonal... Deixa eu te falar uma coisa. É muito fácil botar a culpa no hormônio. É muito fácil botar a culpa no anticoncepcional. Porque a culpa para de ser minha. A culpa passa a ser do remédio, né? Concordo. Tem questões relacionadas a hormônio, né? Só que a realidade que eu atendo... porque eu tô falando isso porque eu brinco
o que chega lá no meu consultório, eu atendo muita questão de libido baixa, dificuldade de ter orgasmo. Tanto que eu até tenho um curso online para melhorar a parte de prazer sexual feminino, né? Tá até começando a primeira turma agora. Mas, assim, 90% das queixas que eu atendo não é hormonal. É psicológica. Olha que legal. Não, eu Entendeu? concordo. Então, assim, é muito fácil. Direto tem É gente sempre mandando mensagem emocional. pra mim. Direto tem gente falando, doutora, eu tô sem vontade, me passa um remédio. E aí chega tomando um remédio, o remédio não funciona. Porque a questão, o negócio tá aqui, entendeu? Às vezes chega gente que quer usar um monte de coisa. E eu brinco, gente. Eu falo que o dia que eu inventar o remédio milagroso vai fazer baixar o sangue da vontade de dar, o meu consultório vai ter assim. Não vai ser nem aqui em Vitória mais. Entendeu? Vai ser em Nova York. Exatamente. Porque existe. Olha só, existe para mulher, já tem vários testes, já tem vários medicamentos que tentam ajudar a tratar o desejo. Mas o desejo, ele é muito relativo. Ele vem lá do fundo. Então, geralmente no homem, o que causa dificuldade de libido baixa? Tá, depressão. A testosterona, às vezes, não é lá o problema. O homem, geralmente, está com 80 anos, está produzindo. Tanto que você vê um monte de casos de gente mais velha, casou com pessoa mais nova e teve filho e tal. Homem geralmente está produzindo sempre. Entendeu? Não, eu falei da testosterona por um caso particular. Por quê? Quando eu treinava, o meu caso da testosterona é real. Tem pessoas que falam, deve ser hormonal. Vai lá fazer o exame da testosterona, ela tá alta, tá normal, é emocional. Mas eu, quando treinava pesado, eu fiz uso de esteroide. E aí eu tomei estanozolol e tal, e acabou com o meu ciclo de produção de testosterona, porque eu tomava, ele inibia, para desinibir eu tomava Durateston, e aí eu tenho hoje que repor. Eu tenho que fazer reposição hormonal. O que acontece? Excesso de testosterona no homem leva à diminuição da sua própria. Então pode causar hipogonadismo, que é a diminuição testicular, diminui a qualidade do sêmen, diminui a quantidade de espermatozoide, pode causar infertilidade masculina. E às vezes a gente pensa assim, não, porque testosterona é o hormônio que faz. Não é por aí. Tem que ter cuidado, que medicamento tem que ser feito com acompanhamento, né? Sim. Então, realmente, eu já tive muitos casos de pessoas que tiveram esse problema. Deixa eu mostrar aqui. Todos os dias, gel no braço, porque foi o que a minha endócrino passou. Realmente é baixo. Tem que fazer uma dose um pouco mais baixa, mais equilibrada. Sim. Né? Mas assim, bioidêntico. As pessoas têm que usar com consciência, porque ela é uma medicação, né? E realmente não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode estar fazendo uso. Olha, sensacional. Eu estou aprendendo aqui pra caramba. Na verdade, é bom quando você não é o centro para você fazer as perguntas que você quer, né? Lorena, se você tivesse que dar dicas de um relacionamento saudável, de sucesso, faz o pitch de venda para a sua turma do seu curso. Vou deixar disponível esse vídeo. E deixa as dicas aqui, práticas. Nós temos ainda 6 minutos. E nesses 6 minutos, antes do Instagram finalizar a nossa live, eu quero que você fique bem à vontade para deixar o seu recado e falar exatamente aquilo que você acredita que vai tornar uma pessoa mais feliz, mais próspera na sua relação. Eu sei que você é top nisso, por isso eu te chamei. Em relação ao curso, ele é para prazer feminino, tem a parte de masculino também, né? Mas ele é para ajudar a mulherada a se desenvolver, tá? Ele é focado em orgasmo, que 50% das mulheres têm dificuldade de ter orgasmo, ou nunca nem viram. Quando eu dou palestra, eu até falo isso, que ou é eu ou é você, né? Porque é muito comum isso, essa queixa.
dificuldade de ter orgasmo com penetração, tabus em relação a sexo, sexo anal. Eu ensino um pouquinho de ginástica íntima também. E tem a parte de masculino. Então, o curso, ele não é para todo mundo. Ele é para pessoas que querem melhorar a satisfação sexual e aprimorar um pouquinho como intensificar o orgasmo, como intensificar o prazer, tá? As turmas, eu não sei se está aberto ainda. Tava aberto o link, mas quem tiver interesse, porque a turma começou agora, é a primeira turma, tá tendo meu acompanhamento direto. E que ótimo. A gente, eu tô fazendo, porque como é a primeira, eu tô fazendo bastante acompanhamento para ir aprimorando, né, os vídeos e tal. Então tá muito legal. Eu coloquei como se fosse um passo a passo, como se a pessoa estivesse fazendo terapia comigo, faça comigo. Tá babado forte o negócio, tá bem legal. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato, que se tiver como, a gente coloca na turma ainda. Mas em relação ao que você falou de relacionamento, ô Márcio, uma coisa que as pessoas estão perdendo e que está atrapalhando e que acaba levando a desgaste nos relacionamentos, e que eu acho que tem muito a ver com o tema da live, de como ter... já tem gente falando aí, o curso é maravilhoso. Já tem aluna minha aí. Tá top, não tá, galera? Tá muito legal. É a questão da leveza. É a questão da gente saber quais são as lutas que vale a pena a gente lutar. Saber aonde vale a pena eu brigar por uma coisa ou não. É eu saber conversar. É eu tentar, principalmente nesse momento, nessa fase, deixar esse relacionamento o mais leve possível, o mais tranquilo possível. Porque senão a gente surta. E muitas vezes a gente não aprende. A gente não aprende a conversar, a gente aprende a criticar. A gente aprende a reclamar. A gente aprende que o outro me deve alguma coisa. A gente aprende que, como mulher, né? Como que eu tenho que cobrar do parceiro? O que eu tenho que fazer nesse relacionamento? Ou então eu me dou bastante para esse relacionamento e a pessoa não faz isso de volta comigo. E eu fico frustrada. Então, assim, acordos, né? Então, tem vários aspectos do relacionamento que, às vezes, a gente precisa dar uma ajustada, e o sexual é um deles, mas, às vezes, a gente precisa dar uma ajustada para que as pessoas consigam viver uma vida sexual saudável, viver um relacionamento saudável, né? E eu acredito nisso, eu acho que a leveza, o brincar, as pessoas perdem isso. Principalmente na parte sexual. Sexo não é só penetração, sexo é tudo, é relacionamento. Isso que a gente está falando é relacionamento. O que a gente está fazendo é relacionamento. É a forma como a gente interage com o outro. É o respeito que a gente tem pelo outro. É a admiração que a gente tem pelo outro. E com o tempo, a gente vai perdendo isso. E a gente escuta muito, Márcio, que o relacionamento... o que estraga o relacionamento com o tempo é a rotina. Quem já escutou isso, gente? Coloca aqui embaixo. Quem já escutou? Rotina. O problema é da rotina. Sabe o que é rotina? A rotina não é as coisas que vocês fazem todo dia. A rotina são as coisas que vocês vão deixando de fazer. Perfeito. O eu te amo que você para de dar. É o que você para de fazer. É o deixa para depois que eu coloco, né? É o comodismo, é a falta, entendeu? Aí entra um pouquinho até esse negócio do curso que eu te falei, foi para a pessoa treinar. Então, assim, mude, busque no seu relacionamento o que eu posso fazer de diferente. Como que eu posso resgatar aquilo que eu tinha antes? Faça alguma coisa, saia da zona de conforto. Perfeito. E se a pessoa... Falta 1 minuto agora, exatamente 1 minuto. Para terminar, eu ia falar mais, mas não dá. Lorena, obrigado. Não, peraí, para a galera fazer print aí, vamos deixar um sorriso, vamos parar. Faz o print, galera. Deixa eu tentar fazer, peraí. Se você fez, manda para mim. Falta 30 segundos, Lorena. Obrigado, adorei. Eu acho que todo mundo que está aqui, que vai ver ainda essa live, vai ficar muito feliz com o conteúdo dela. Eu espero que a gente faça muitas mais, porque
Foi uma vibe super gostosa. A gente vai poder falar sobre várias coisas. Vamos pegar vários temas. Faltam 10 segundos, então... Um beijo, pessoal, e obrigada, Márcia, pelo convite. Uma honra para mim, tá? Deus